ficar natural. Postura. Joga de seus. Sintonica, gente, Oliveira. Olá! Não é assim? Olá, minha querida! Olá, gente amiga! Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Paz do Senhor, Alexandre. Tudo bem? Graças a Deus. É uma muito especial. Muito especial. Nós vamos falar sobre pastores, sobre o pastorado, o pastorio, o pastoreio, as formas com que, as características que um pastor tem que ter, conduzir, na verdade, o rebanho, a boa água, a boa palavra de Deus, a Jesus. Isso é muito importante, não é? Mas sem dúvida nenhuma. É um ministério, né, dos mais importantes na dispensação da graça, onde, né, a figura do pastor ela tem um peso muito grande na igreja, né, e como, claro, o anjo da igreja, como a Bíblia diz, aquele que tem a função de conduzir as ovelhas, né, a Jesus. O grande pastor é Jesus, né? Jesus é o grande pastor, mas sempre tem o seu representante, né, aqui na terra, e a figura do pastor é muito importante nesse sentido. Quando a gente vai buscar na Bíblia Sagrada, é importante que a gente entenda a forma como o pastor conduzia as suas ovelhas, né? Na imagem, na cabeça, que o pastor conduzia o rebanho de forma fechada. Ele sempre levava o aprisco ao curral ou ao cercado, deixava suas ovelhas presas, saía para fazer as suas outras atividades e voltava. E na verdade não é isso, né? O pastor, ele cuidava das suas ovelhas, mas as ovelhas elas ficavam livres, né? O pastor, ele, até pelas condições ali da figura do pastor no tempo de Jesus, ele tinha que procurar o alimento. Então, as condições geográficas, né? A ovelha tem uma característica importantíssima, é que ela ouvia a voz do pastor, ela sabia quem era o seu pastor, né? O pastor conduzia ela a locais onde tinha água, locais onde tinha segurança, sempre com muita liberdade. Quando as ovelhas eram congregadas, era para ou segurança, né, ou para proteção contra alguma chuva, vento, condições perigosas. Então sim, as ovelhas sempre foram tratadas com liberdade, diferente do que nós vemos hoje, né? Muitos pastores às vezes criam regras, criam situações, né, para, parece que, não sei, manter as pessoas sob controle, sob domínio. Jesus nunca falou disso, né? Jesus falou que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e atende, conhece a voz do pastor. O pastor cuida para que os lobos não se infiltrem no meio do rebanho. Nós vivemos dias muito difíceis, né? Onde existem muitos falsos profetas, a Bíblia falou sobre isso, né? Existem muitos falsos pastores, existe muito aproveitador, né? Nessa religião comercial que nós vivemos no nosso dia, onde se preocupa muito mais com dinheiro do que com qualquer outra coisa. Infelizmente os falsos pastores estão aí, são os lobos, né, que às vezes tem cara de ovelha, né, cara de pastor, mas que no fundo estão disfarçados e buscando, né, destruir realmente as pessoas. E infelizmente as pessoas têm pouco conhecimento da palavra de Deus e têm buscado cada vez menos esse conhecimento, por isso são um alvo fácil, né? A Bíblia nos apresenta que a única coisa capaz de destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. Está lá em Oséias isso, então a gente precisa estar atento a todo momento. E um pastor, Alexandre, é aquele que é vocacionado por Deus. Normalmente ele não buscou aquilo, né? Ele não buscou aquilo normalmente, né? Ele sabe do seu chamado, mas às vezes protela o máximo possível. E o pastor Edivaldo usa uma expressão que eu gosto muito. Quanto mais você cresce no reino de Deus, mais servo você é. Então o pastor, ele é o servo maior da igreja. Ele é servo da igreja, né? Ele é servo de Jesus Cristo, ele é servo da família dele. Tem acontecido um posicionamento inverso, né? O pastorado, né, para poder ser servido, né? Quando o sumo pastor veio para servir, que foi Jesus, né? E Jesus deixou muito claro isso na palavra dele, né? Que ele não veio para ser servido, mas para servir. Em contrapartida, né? A gente está falando dos falsos profetas, falsos pastores, mas em contrapartida também há muitos homens de Deus que abrem mão até da própria vida, né, pastor, para poder cuidar das suas ovelhas, levar a água verdadeira, a água viva aos corações das pessoas, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então nós precisamos orar por esses pastores, né? Não tenha dúvida disso, Alexandre. Nós sempre tivemos pessoas assim com o coração voltado para as coisas de Deus. Ao longo da história sempre existiram homens e mulheres, né,
abnegados pela causa de Cristo, que levantaram a bandeira do evangelho genuíno, mas nós vivemos dias perigosos. Perigosos. Por exemplo, se tocar o telefone, vai acabar. Se tocar o telefone, por exemplo, há muitos falsos pastores, né? Como eu falei, infelizmente essa religião comercial, muita gente entra no evangelho achando que vai ficar rico, verdade, ou achando que, né, vai ter muita gente servindo a ele, o que de fato acontece. Em algumas religiões, todavia, assim, o evangelho genuíno coloca a figura do pastor como um servo de todos. Um pastor não tem hora, não tem dia, né? Ele isso é uma verdade, se envolve com os problemas de todos. Infelizmente nem todas as igrejas dão, mas a maior parte dos pastores precisa de um aconselhamento psicológico, um acompanhamento, né? É uma carga não só espiritual, mas emocional muito grande. Né? Uma responsabilidade muito grande, você está lidando com a vida das pessoas. Acabam assim, né, tendo as estatísticas envolvendo pastores, é muito triste, porque normalmente assim, os filhos de pastores não querem, né, seguir, porque vê o tanto que o pai sofre, fica ausente, e o pastor se envolve com o problema de todo mundo, mas a maioria das vezes ele não tem com quem compartilhar os seus problemas, né? E é muito difícil, porque as pessoas procuram o pastor e lançam nele a esperança de uma resposta, de uma resolução. Ele vai ter sempre uma palavra de Deus, o pastor tem que estar o tempo todo disposto, né, a atender. Isso não é fácil. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas a Bíblia não diz que é fácil. Certa vez eu vi um pensador falar, não me lembro quem, falando que a gente não deveria buscar cargos nas igrejas, deveríamos buscar funções nas igrejas, porque eu sendo funcional, eu ajudando em algum ministério específico, eu posso ajudar muito o pastor, mas entretanto ajudando junto às ovelhas, né? Isso é importante, essa co-liderança, né? Sem dúvida. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja aqui em Cássio é uma igreja de pessoas muito boas, né? Pessoas muito talentosas que assim, facilitam muito a minha vida como pastor, né? Porque nós temos ali intercessores que oram pela igreja constantemente, nós temos assim, os líderes que são, olha, um braço mesmo, são meus braços direito e esquerdo, né, que aconselham, que ajudam, que conduzem, porque o pastor não consegue fazer tudo. E se cada um fizer a sua parte como igreja, porque muita gente acha que a responsabilidade é do pastor. A responsabilidade da igreja é crescer do pastor, a responsabilidade de estar na oração é do pastor, a responsabilidade de começar o culto é do pastor. Eu não vou porque o pastor não foi. O pastor viajou, e agora? Agora não vai ter nada. Então assim, quando a igreja tem essa mentalidade, tudo se torna mais difícil. Verdade. Né? Mas quando nós entendemos que somos a igreja, eu e você somos a igreja, né? E eu estou como pastor, mas eu sou servo de Jesus Cristo. Na hierarquia espiritual, né, não existe mais. Quanto mais responsabilidade, mais você é cobrado. Então, é o contrário. Quanto mais você cresce no reino de Deus, mais você tem que servir, mais você tem que estar à disposição, né? Verdade. As pessoas precisam entender isso. Facilita muito a vida do seu pastor. Você que está nos assistindo, ame seu pastor. Verdade. Ore por ele. Tem gente que não ora um dia, não ora um minuto da sua semana pelo seu pastor. Né? Ore por ele. Às vezes assim, os problemas que os dedos, né, são muito fáceis de apontar, às vezes os problemas que o pastor passa é por falta de uma igreja que ore por ele. Seja fiel a ele. Nós vemos muita infidelidade, sabe? Os pastores sofrem muito. Tenho amigos pastores que, né, sofrem com isso. As pessoas viram as costas, abandonam, e às vezes o pastor, né, cuida da família, zela. Então você que está nos assistindo, ame seu pastor, viu? Proteja, ajude, ore, respeite, né? Porque isso vai facilitar muito o trabalho dele. Queria mandar um abraço para o pastor Eli, que sempre nos acompanha aqui, o pastor Daniel, meus pastores de Minas Gerais, amigos de todas as horas, e foi com quem eu aprendi muito da palavra de Deus. O pastor, eu valorizo muito isso, né? Por ter aprendido a palavra de Deus com essas pessoas que ensinaram-me o evangelho verdadeiro, porque talvez na minha conversão, se eu estivesse num local em que
que é um evangelho raso, né? Um evangelho sem profundidade, sem conhecimento, sem estudo, talvez a gente não tivesse tanta capacidade para poder absorver aquilo que Deus nos coloca à mão, né? Nesse dia tão especial, forte abraço a todos os pastores e continue firme militando para Cristo, sabendo que o vosso galardão não é terreno, é celestial.